O conceito Rosa Cruz do cosmos. Primeira parte: Constituição atual do ser humano e o método do seu desenvolvimento. Capítulo 1: Os mundos, visível e invisíveis. O primeiro passo no ocultismo consiste no estudo dos mundos invisíveis. Estes mundos são invisíveis para a maioria das pessoas pelo fato de estarem adormecidos. Os sentidos sutis e superiores, que lhes poderiam servir de meios de percepção, da mesma maneira que percebemos o mundo físico por meio dos sentidos físicos. Em relação aos mundos suprafísicos, a maioria dos seres humanos encontra-se em circunstâncias análogas às de um cego de nascença nesse mundo dos sentidos. Embora esteja envolvido pela luz e pela cor, ele é incapaz de percebê-las. Para ele não existem e são incompreensíveis, simplesmente porque lhe falta o sentido da visão, por meio da qual poderia vê-las. Os objetos que pode tocar parecem-lhe reais, mas a luz e a cor estão fora de seu alcance. Assim acontece com a maioria da humanidade. Sente e vê os objetos e ouve os sons do mundo físico, mas os outros reinos, a que o clarividente chama de mundos superiores, são-lhe tão incompreensíveis como a luz e a cor são para o cego. Que o cego não possa ver a cor nem a luz não é argumento contra sua existência e realidade. Nem é argumento dizer que é impossível ver os mundos suprafísicos só porque a maioria da humanidade também não o consegue. Se o cego recuperar a sua visão, verá a luz e a cor. Se os sentidos superiores daqueles que atualmente estão cegos para os mundos suprafísicos forem despertados pelos meios apropriados, também eles poderão contemplar os mundos que atualmente lhes estão ocultos. Assim como muitas pessoas erram quando descreem da existência ou realidade dos mundos suprassensíveis, há outras que vão ao extremo oposto. Convencidas da realidade dos mundos invisíveis, julgam que toda a verdade é rapidamente acessível a um clarividente, que, podendo ver, conhece de imediato tudo o que diz respeito a esses mundos superiores. Nada mais errado. Prontamente reconhecemos a falácia de tal argumento se compararmos o assunto com outros da vida diária. Ninguém acredita que um ser humano nascido cego e que depois obteve a visão adquira a seguir e de uma só vez todo o conhecimento do mundo físico. Ainda mais, sabemos que mesmo aqueles que puderam ver as coisas durante toda a vida estão muito longe de ter um conhecimento total deles. Para conhecermos apenas uma parte infinitesimal das coisas que lidamos na vida diária, requer anos inteiros de aplicação e árduos estudos. E invertendo o aforismo hermético, assim como é em cima, é embaixo, concluímos, obviamente, que o mesmo deve acontecer nos outros mundos. É certo que há muito mais facilidade em adquirirem-se conhecimentos nos mundos suprafísicos do que na condição física atual, mas não tão grande que elimine a necessidade de um estudo concentrado e a possibilidade de algum erro nas observações. De fato, o testemunho dos pesquisadores ocultistas competentes e qualificados prova que se deve prestar muito mais cuidado à observação lá do que aqui. Os clarividentes devem primeiro exercitar-se a fim de que sua observação tenha um real valor. E quanto mais eficientes se tornam, tanto mais modestamente se manifestam a respeito daquilo que veem, e tantas maiores deferências lhes merecem as versões alheias, sabendo quanto há para aprender e compreendendo quão pouco um único observador pode captar de todos os detalhes das coisas investigadas. Isso também se aplica às versões diferentes e que as pessoas superficiais julgam ser um argumento contra a existência dos mundos superiores. Se tais mundos existem, alegam, os investigadores deveriam descrevê-los de forma idêntica.
tornando-se um exemplo do cotidiano. Torna-se evidente a falácia de semelhante argumento. Suponhamos que um jornal envie 20 repórteres a uma cidade para que façam reportagens descritivas da mesma. Os repórteres são, ou devem ser, observadores treinados. Sua missão é ver tudo e devem ser capazes de fazer tão boas reportagens sobre o assunto como é justo e cabível esperar. Todavia, o mais provável é que dos 20 repórteres, nem 2 apresentem descrições exatamente iguais da cidade. O mais provável é que sejam totalmente diferentes, embora algumas delas possam conter em comum as características mais relevantes da cidade. Outras podem ser singulares na qualidade e na quantidade da descrição. Seria argumento contra a existência da cidade o fato das reportagens serem diferentes? Certamente que não. Diferem porque cada um viu a cidade segundo o seu próprio ponto de vista. Pode-se, portanto, dizer sem receio que tais diferenças, ao invés de confundirem e prejudicarem, tornaria mais fácil, melhor, a compreensão da cidade do que se lêssemos uma só e desprezássemos as outras. Cada reportagem ampliaria e complementaria, por sua vez, as outras. O mesmo é aplicável aos relatos daqueles que investigam os mundos superiores. Cada investigador tem sua maneira peculiar de observar as coisas e descrevê-las sob o seu ponto de vista particular. O relato apresentado por um pode ser diferente dos relatos dos outros, mas todos serão igualmente verdadeiros, sob o ponto de vista individual de cada observador. Às vezes surge a pergunta: para que investigar esses mundos? Não seria melhor investigar um de cada vez, contentando-nos por enquanto com as lições que possamos aprender no mundo físico? E se realmente existem esses mundos invisíveis, não é preferível esperar até que cheguemos a eles, sem nos preocuparmos desde já em investigá-los? Basta cada dia o seu mal. Para que mais? Se soubermos com absoluta certeza que um dia, cedo ou tarde, cada um de nós será conduzido a um país distante, onde deverá viver durante muitos anos sob novas e diferentes condições, não é razoável acreditar que aceitaremos com prazer a oportunidade de conhecer antecipadamente alguma coisa sobre tal país? O conhecimento facilitar-nos-á a adaptação às novas condições de vida. Na vida, só uma coisa é certa: a morte. Quando passarmos para o além e enfrentarmos nossas novas condições, o conhecimento que possuirmos delas ser-nos-á, sem dúvida, de grande auxílio. No entanto, isso não é tudo. Para compreender-se o mundo físico, que é o mundo dos efeitos, é necessário compreender-se o mundo suprafísico, que é o mundo das causas. Vemos os bondes em movimento pelas ruas. Escutamos o tilintar dos aparelhos telegráficos, mas a força misteriosa que causa esses fenômenos permanece invisível para nós. Dizemos tratar-se da eletricidade, mas o nome nada explica. Nada sabemos da força em si mesma. Vemos e ouvimos unicamente os seus efeitos. Se colocarmos um prato de água gelada numa atmosfera de baixíssima temperatura, logo começarão a formarem-se cristais de gelo, e poderemos observar então o processo de sua formação. As linhas em que a água se cristaliza foram durante todo o tempo linhas de força invisíveis, até o momento do congelamento da água. As maravilhosas flores de gelo que a geada forma nos vidros das janelas são manifestações visíveis das correntes dos mundos superiores, que atuam constantemente sobre nós, e agora ignoradas pela maioria, nem por isso são menos poderosas. Os mundos superiores são, portanto, os mundos das causas, das forças, de forma que não poderemos compreender bem esse mundo inferior sem conhecer os outros e sem compreender as forças e as causas, das quais todas as coisas materiais são meros efeitos. Tais mundos superiores
comparada à sua realidade com a do mundo físico, são, na verdade, por estranho que pareça, muito mais reais. E embora para a maioria sejam miragens, ou pelo menos pouco substanciais, certo é serem os objetos que neles se encontram muito mais permanentes e indestrutíveis do que objetos do mundo físico. Isso será facilmente compreendido por meio de um exemplo. Na construção de uma casa, o arquiteto não começa adquirindo ao acaso os materiais necessários e contratando os trabalhadores para levantarem-na, sem previamente idealizar ou traçar um plano de construção. Primeiramente, ele idealiza a casa, que gradualmente assume uma forma em sua mente. Finalmente surge uma ideia clara da casa, isso é, um pensamento-forma da casa. A casa é ainda invisível para todos, menos para o arquiteto, que a torna objetiva no papel. Ele desenha o plano e, por meio dessa imagem objetiva de seu pensamento-forma, os trabalhadores constroem a casa de madeira, de ferro ou de pedra, exatamente de acordo com esse pensamento-forma originado pelo arquiteto. Assim, o pensamento-forma se converte em realidade material. O materialista afirmará que a casa construída é muito mais real, durável e substancial que a sua imagem criada na mente do arquiteto. No entanto, vejamos, a casa não poderia ter sido construída sem esse pensamento-forma. O objeto material pode ser destruído pela dinamite, pelo terremoto, pelo fogo ou pelo tempo, mas o pensamento-forma subsistirá. Subsistirá enquanto o arquiteto viver, e por meio desse pensamento poderão ser construídas inúmeras casas iguais àquela que foi destruída. Nem mesmo o próprio arquiteto poderia destruí-lo, pois até depois de sua morte, esse seu pensamento-forma pode ser recuperado por aquele que, suficientemente desenvolvido, seja capaz de ler na memória da natureza, da qual nos ocuparemos mais adiante. Visto, portanto, quanto é razoável a existência de tais mundos, que existem em volta e perto de nós, convencidos de sua realidade, de sua permanência e da utilidade de um conhecimento acerca deles, examinemo-los distinta e separadamente, começando pelo mundo físico. A região química do mundo físico. Nos ensinamentos Rosacruzes, o universo divide-se em 7 diferentes mundos ou estados de matéria, a saber: 1. Mundo de Deus. 2. Mundo dos espíritos virginais. 3. Mundo do espírito divino. 4. Mundo do espírito de vida. 5. Mundo do pensamento. 6. Mundo do desejo. 7. Mundo físico. Essa divisão não é arbitrária, mas necessária porque a substância de cada um desses mundos está sujeita às leis, que são praticamente inoperantes nos outros. Por exemplo, o mundo físico, a matéria, está sujeita à gravidade, à contração e à expansão. No mundo do desejo, não existem frio nem calor, e as formas levitam, tão facilmente como gravitam. Distância e tempo são fatores predominantes no mundo físico, mas quase inexistentes no mundo do desejo. A matéria desses mundos varia em densidade também, sendo o mundo físico o mais denso dos 7. Cada mundo subdivide-se em 7 regiões e subdivisões de matéria. No mundo físico, os sólidos, os líquidos e os gases formam as 3 subdivisões mais densas, e as 4 restantes são constituídas por éteres, de densidades variadas. Nos outros mundos, são necessárias subdivisões idênticas, porque a densidade da matéria de que são compostos não é uniforme. Há ainda 2 distinções a fazer. As 3 subdivisões densas do mundo físico
sólidos, líquidos e gases, constituem o que se chama de região química. A substância dessa região é a base de todas as formas densas. O éter também é matéria física. Não é homogêneo, como a ciência material afirma, mas existe em 4 estados diferentes. Constitui um meio de ingresso para o espírito vivificante, o qual infunde vitalidade às formas da região química. Essas 4 subdivisões mais sutis ou etéricas do mundo físico constituem o que se conhece por região etérica. No mundo do pensamento, as 3 subdivisões superiores são a base do pensamento abstrato, daí o conjunto ser chamado região do pensamento abstrato. As 4 subdivisões mais densas suprem a matéria mental, com a qual incorporamos e concretizamos nossas ideias, sendo, portanto, denominadas de região do pensamento concreto. A cuidadosa consideração dada pelo ocultista àquilo que caracteriza o mundo físico poderia parecer supérflua, não fosse o fato de ele encarar as coisas sob um ponto de vista amplamente diferente daquele do materialista. Esse reconhece apenas 3 estados de matéria: sólido, líquido e gases. Tais matérias são todas químicas, já que derivam dos componentes químicos da Terra. Dessa matéria química constituíram-se todas as formas: mineral, vegetal, animal e humana. Daí serem esses corpos tão químicos como as substâncias assim comumente chamadas. Portanto, quer consideremos a montanha, quer a nuvem que envolve o seu topo, a seiva da planta ou o sangue do animal, a teia de aranha, a asa da borboleta ou os ossos do elefante, o ar que respiramos ou a água que bebemos, tudo é composto da mesma substância química. O que determina, pois, a conformação dessa substância básica nas múltiplas variedades das formas que observamos ao nosso redor é o Espírito Universal Uno expressando-se a si próprio no mundo visível, sob a forma de 4 grandes correntes de vida, em variados graus de desenvolvimento. Esse quádruplo impulso espiritual modela a matéria química da Terra, na variedade de formas dos 4 reinos: mineral, vegetal, animal e humano. Quando uma forma serviu ao seu propósito como veículo de expressão para que as 3 correntes superiores da vida, as forças químicas, desintegram essa forma, então a matéria pode voltar ao estado primordial, ficando assim em disponibilidade para a constituição de novas formas. Consequentemente, o espírito ou vida que modela a forma numa expressão de si mesmo é tão estranho ao material que usa como o carpinteiro é estranho e pessoalmente independente da casa que constrói para sua habitação. Como todas as formas, mineral, vegetal, animal e humana, são químicas, logicamente deverão ser tão mortas e desprovidas de sensação como a matéria química no seu estado primitivo. Os Rosacruzes afirmam que sim. Alguns cientistas sustentam haver sensação em toda a matéria, viva ou morta, pertencente a quaisquer dos 4 reinos. Nessa afirmação incluem até como capazes de sentir as substâncias ordinariamente classificadas como minerais. E como prova, apresentam diagramas com curvas de energia obtidas em experiências. Para outra classe de pesquisadores, a sensação não existe, nem mesmo no corpo humano, excetuando o cérebro, que é a própria sede da sensação. Assim dizem, se ferimos um dedo, é o cérebro e não o dedo que sente a dor. Dessa maneira, nesse como em outros pontos, a casa da ciência está dividida contra si mesma. A posição de cada oponente é parcialmente correta, dependendo do que se entenda por sensação. Se significar uma simples resposta aos impactos,
Tal como o rebote de uma bola de borracha atirada ao chão, é exato atribuir-se sensação ao mineral, à planta e aos tecidos animais. Contudo, se querem significar prazer e dor, amor e ódio, alegria e tristeza, seria absurdo atribuí-los às formas inferiores de vida, a um tecido orgânico solto, aos minerais em seu estado natural, ou mesmo ao cérebro, porque tais sentimentos são expressões do espírito imortal, autoconsciente. Já o cérebro é apenas o teclado do magnífico instrumento em que o espírito humano executa a sinfonia de sua vida, da mesma forma que o músico se expressa em seu violino. Assim como há pessoas que são absolutamente incapazes de compreender a existência dos mundos superiores, outras há que, tendo se relacionado com tais reinos apenas superficialmente, habituam-se a menosprezar o mundo físico. Semelhante atitude é tão errônea quanto a do materialista. Os grandes e sábios seres, que executam a vontade e os planos de Deus, colocaram-nos nesse mundo físico para aprendermos grandes e importantíssimas lições, que só nessas condições seria possível aprender. É nosso dever, portanto, empregar o conhecimento que tenhamos dos mundos superiores, para aprender o melhor possível as lições que esse mundo material tem para nos ensinar. Em certo sentido, o mundo físico é uma espécie de escola modelo ou um laboratório experimental, onde se aprende a trabalhar corretamente nos outros mundos, conheçamos ou não a sua existência, o que prova a grande sabedoria dos criadores do plano. Se apenas conhecêssemos os mundos superiores, cometeríamos muitos erros, que só se revelariam quando as condições físicas fossem utilizadas como critério. Para ilustrar, imaginemos o caso de um inventor que idealiza uma máquina. Primeiro ele a constrói em pensamento. Mentalmente, ele a vê completa e realizando com perfeição o trabalho para o qual foi planejada. Em seguida, ele a desenha e, ao fazê-lo, possivelmente julga necessária alguma modificação no modelo primitivo. Quando, a partir do desenho, dá-se por satisfeito ao ver sua ideia praticável, passa então a construir a máquina com o material apropriado. Agora, é quase certo haver necessidade de novas modificações antes que a máquina funcione como se pretendia. Pode ainda ser necessário modificá-la totalmente, ou até mesmo concluir-se que o modelo em seu todo, como se apresenta, seja completamente inútil. Deva ser rejeitado e um novo plano precise ser elaborado. Contudo, observe o seguinte: por que isso é importante? A nova ideia ou plano será reformulada para eliminar os defeitos da máquina primitiva. E se não fosse construída uma máquina material que evidenciasse os defeitos da primeira ideia, uma segunda e correta ideia não poderia ser formulada. Isso se aplica igualmente a todas as condições da vida, sociais, comerciais e filantrópicas. Muitos projetos parecem excelentes a quem os concebe e continuam a parecer bons quando trasladados para o papel. Ao serem experimentados na prática, frequentemente falham. Isso, porém, não deve desanimar-nos. É certo que aprendemos mais com os nossos erros do que com os nossos êxitos. Devemos, pois, contemplar o mundo físico através da luz apropriada. Considerá-lo uma valiosa escola de experiências, onde aprendemos lições da mais alta importância. A região etérica do mundo físico. Logo que entramos nesse reino da natureza, estamos num mundo invisível e intangível, onde os nossos sentidos comuns são inoperantes. Daí ser essa parte do mundo físico praticamente inexplorável pela ciência material. O ar é invisível, mas a ciência moderna sabe que existe. Por meio de instrumentos, pode medir sua velocidade, como o vento, e pela compressão pode torná-lo visível, como o ar líquido. Com o éter, porém, isso não é tão fácil. A ciência material admite-o como necessário de algum modo para a transmissão da energia elétrica.
com ou sem fios. Por isso, viu-se obrigada a enunciar como postulado a existência de uma substância mais sutil do que as conhecidas, a qual chamou éter. Não sabe realmente que o éter existe porque, até o momento, a engenhosidade dos cientistas não pode ainda inventar um recipiente capaz de confinar essa substância, que é no seu todo demasiado esquivo aos magos de laboratório da atualidade. Com efeito, eles não podem medi-la, pesá-la ou analisá-la com os aparelhos que dispõem atualmente. Por certo, são maravilhosas as conquistas da ciência moderna. Contudo, a melhor forma de conhecer os segredos da natureza não é inventar instrumentos, mas sim o investigador aperfeiçoar-se a si mesmo. O ser humano tem em si faculdades que eliminam a distância, e em grau muito maior do que os mais potentes telescópios e microscópios podem consegui-lo em comparação com o olho nu. Esses sentidos ou faculdades são os meios investigados usados pelos ocultistas, sendo também, por assim dizer, o abre-te sésamo, na procura da verdade. Para o clarividente exercitado, o éter é tão tangível como os sólidos, os líquidos e os gases da região química o são para o ser humano comum. Ele vê as forças vitais, que dão vida às formas minerais, vegetais, animais e humanas, fluindo nessas formas por meio de 4 estados do éter. Os nomes e funções específicas desses 4 éteres são as seguintes: éter químico. Esse éter é simultaneamente positivo e negativo em suas manifestações. As forças que produzem a assimilação e a excreção agem por seu intermédio. A assimilação é o processo por meio do qual os diferentes elementos nutritivos do alimento são incorporados no corpo da planta, do animal ou do ser humano. Essa operação é levada a efeito por forças que conheceremos mais adiante. Elas agem pelo polo positivo do éter químico, atraindo os elementos necessários e modelando-os em formas apropriadas. Tais forças não atuam cega ou mecanicamente, mas de modo seletivo, muito conhecido dos cientistas por seus efeitos, realizando assim o seu propósito, que é o crescimento e a manutenção do corpo. A excreção é efetuada por forças da mesma espécie, mas atuantes pelo polo negativo do éter químico. Por meio desse polo, são expelidos do corpo os materiais que, contidos no alimento, são impróprios para o seu uso ou que, tendo prestado toda a utilidade ao organismo, devem ser eliminados do sistema. Estes processos, como todos os independentes da vontade humana, são também sábios, seletivos e não exclusivamente mecânicos em sua atuação. O que se pode verificar, por exemplo, na ação dos rins. Quando estes órgãos estão sadios, só a urina é filtrada. Mas sabe-se que quando estão doentes, a valiosa albumina escapa-se também com a urina. Assim, não há seleção apropriada em consequência dessa condição anormal. O éter de vida. Assim como o éter químico, é o meio que possibilita a ação das forças que mantêm a forma individual. Assim também o éter de vida é o meio pelo qual atuam as forças de propagação, cujo objetivo é a manutenção das espécies. Como o éter químico, esse éter tem também seus polos positivo e negativo. As forças que trabalham pelo polo positivo são aquelas que atuam na fêmea durante o período da gestação, capacitando-a para o trabalho ativo e positivo de formação de um novo ser. Por outro lado, as forças que trabalham pelo polo negativo do éter de vida dão ao macho a capacidade de produzir o sêmen. No trabalho de impregnação dos óvulos animal e humano, bem como no da semente da planta, as forças que atuam pelo polo positivo do éter de vida produzem plantas, animais e seres humanos do sexo masculino, enquanto que as forças que expressam pelo polo negativo geram fêmeas.
éter de luz. Esse éter é também positivo e negativo. As forças que atuam pelo seu polo positivo são as que geram o calor do sangue nos animais superiores e no ser humano, convertendo-os em fontes individuais de calor. As forças que atuam pelo seu polo negativo operam através dos sentidos, manifestando-se como funções passivas de visão, audição, tato, olfato e paladar. São também as que constroem e nutrem os olhos. Nos animais de sangue frio, o polo positivo do éter de luz é o veículo das forças que fazem circular o sangue. Quanto às forças negativas, essas atuam do mesmo modo que nos animais superiores ou no ser humano com relação aos olhos. Onde esses não existem, as forças que trabalham pelo polo negativo do éter de luz possivelmente constroem e nutrem outros órgãos sensoriais, conforme o faz em tudo que possui tais órgãos. Nas plantas, as forças que atuam pelo polo positivo desse éter de luz produzem a circulação da seiva. Portanto, no inverno, quando o éter de luz carece de luz solar, a seiva deixa de fluir, até que o sol do verão volte a recarregá-lo com sua força. As forças que atuam pelo polo negativo do éter de luz formam a clorofila, a substância verde das plantas, e também cobrem as flores. Numa palavra, todas as cores de qualquer reino da natureza são criadas mediante a ação do polo negativo do éter de luz. Por esse motivo, os animais têm as cores mais acentuadas no dorso e as flores as têm no lado mais exposto à luz solar. Nas regiões polares da Terra, onde os raios do Sol são mais fracos, todas as cores são atenuadas. No caso de alguns animais, elas se acham tão parcamente formadas que no inverno chegam a desaparecer, ficando brancos esses animais. O éter refletor. Afirmamos anteriormente que a ideia de uma casa que existia como imagem mental pode ser recuperada da memória da natureza, mesmo após a morte do arquiteto. Todo acontecimento deixa depois de si sua imagem indelével nesse éter refletor. Assim como os gigantescos fetos da infância da Terra deixaram suas marcas no carvão petrificado, e tal como a marcha de uma geleira de eras remotas pode ser determinada pelos sinais que deixou nas rochas, assim também os pensamentos e atos de todos os seres humanos são gravados indelevelmente pela natureza nesse éter refletor, onde o vidente treinado pode ler a história de cada um com exatidão proporcional à sua habilidade. Por mais de uma razão, o éter refletor é assim denominado, pois as imagens nele encontradas são apenas reflexos da memória da natureza. A verdadeira memória da natureza encontra-se em reino muito mais elevado. Nenhum clarividente muito desenvolvido preocupa-se em ler esse éter, que apresenta imagens nebulosas e vagas comparadas com as do reino superior. Nesse éter refletor, leem os que não têm escolha, os que na realidade não sabem em que estão lendo. Como de regra, os psicômetras e os médiums obtêm suas informações nesse éter. Até certo ponto, o estudante das escolas ocultistas, nos primeiros estágios de seu desenvolvimento, também investiga nesse éter refletor, mas é prevenido pelo instrutor da insuficiência do mesmo como meio de adquirir informações corretas, o que evita que ele venha a tirar conclusões erradas. Esse éter é também o meio pelo qual o pensamento impressiona o cérebro humano. Está intimamente relacionado com a quarta subdivisão do mundo do pensamento, a mais elevada das 4 subdivisões contidas na região do pensamento concreto, a pátria da mente humana. Ali se encontra uma versão muito mais clara da memória da natureza do que no éter refletor. O mundo do desejo. Como o mundo físico e qualquer
outro reino da natureza, o mundo do desejo tem 7 subdivisões denominadas regiões, mas não tem como o mundo físico as grandes divisões correspondentes às regiões química e etérica. A matéria de desejos no mundo do desejo persiste através de suas 7 subdivisões ou regiões, como substância para a concretização dos desejos. Assim como a região química é o reino da forma, e assim como a região etérica é o lar das forças que conduzem as atividades vitais dessas formas, capacitando-as a viver, mover-se e propagar-se, assim também as forças do mundo do desejo, trabalhando no corpo denso despertado, impelem-na a mover-se em tal ou qual direção. Se ali existissem apenas as atividades das regiões química e etérica do mundo físico, haveriam formas vivas capazes de se mover, mas sem qualquer incentivo para tal. Esse incentivo é proporcionado pelas forças cósmicas ativas no mundo do desejo. E sem essa atividade que atua em todas as fibras do corpo vitalizado, impelindo-o a agir nessa ou naquela direção, não haveria experiência nem crescimento moral. As funções dos diferentes éteres cuidariam do crescimento da forma, mas o desenvolvimento moral ficaria totalmente omisso. A evolução seria impossível tanto para a vida como para as formas, porque estas últimas só evoluem para estágios superiores em razão das sucessivas exigências do crescimento espiritual. Vemos assim a grande importância desse reino da natureza. Desejos, aspirações, paixões e sentimentos expressam-se na matéria das diferentes regiões do mundo do desejo, como as formas e aspectos se expressam na região química do mundo físico. Tomam formas que duram mais ou menos tempo, de acordo com a intensidade do desejo, aspiração ou sentimento que encerram. No mundo do desejo, a distinção entre força e matéria não é tão definida e aparente como no mundo físico. Pode-se dizer até que ali as ideias de força e matéria são idênticas ou permutáveis. Não é propriamente assim, mas podemos afirmar que até certo ponto o mundo do desejo se compõe de força-matéria. Embora seja certo que a matéria do mundo do desejo é um grau menos densa do que a matéria do mundo físico, não devemos absolutamente imaginar que tal matéria seja matéria física sutilizada. Essa ideia, muito embora defendida por alguns que estudaram as filosofias ocultas, é absolutamente errônea e é causada principalmente pela dificuldade em dar-se descrições completas e claras, necessárias a uma perfeita compreensão dos mundos superiores. Infelizmente, nossa linguagem, feita para descrever as coisas materiais, é completamente inadequada para descrever as condições dos reinos suprafísicos. Consequentemente, tudo o que se diz sobre esses reinos deve ser tomado mais como semelhança do que como descrição exata. Embora a montanha e a margarida, o ser humano, o cavalo e a barra de ferro sejam compostos de uma única e final substância atômica, isso não quer significar que a margarida seja uma forma de ferro mais sutil. Semelhantemente, é impossível explicar com palavras a mudança ou diferença que ocorre na matéria física quando convertida em matéria de desejos. Se não houvesse tal diferença, a última estaria sujeita às leis do mundo físico, o que de fato não acontece. A lei que rege a matéria da região química é a da inércia, ou seja, a tendência a permanecer em status quo. É necessária certa soma de força para vencer-se essa inércia e movimentar-se um corpo em repouso, ou para deter-se outro que esteja em movimento. Tal não acontece com a matéria do mundo do desejo. Essa matéria em si própria é quase vivente. Está em movimento incessante, fluídico, tomando todas as formas imagináveis e inimagináveis, como inconcebível facilidade e rapidez.
brilhando ao mesmo tempo com milhares de cores coruscantes, sem termo de comparação com qualquer coisa que conhecemos, nesse estado físico da consciência. As irradiações iridescentes de uma concha de nácar em movimento sob a luz do sol dar-nos-iam talvez uma pálida ideia dessa matéria. Isso é um mundo de desejo, luz e cor, sempre cambiantes, onde as forças do animal e do ser humano se misturam com as forças de inumeráveis hierarquias de seres espirituais que não aparecem no mundo físico, mas que são tão ativas no mundo do desejo como nós o somos aqui. De algumas delas falaremos mais adiante, assim como de sua relação com a evolução do ser humano. As forças emitidas por essa vasta e variegada hoste de seres modelam a matéria cambiante do mundo do desejo, em formas inumeráveis e diferentes, de maior ou menor durabilidade consoante a energia cinética do impulso que lhes deu origem. Dessa ligeira descrição pode-se entender que é difícil ao neófito, que acaba de abrir os olhos internos, encontrar seu equilíbrio no mundo do desejo. O clarividente treinado logo deixa de espantar-se com as descrições impossíveis fornecidas pelos médiums. Eles podem ser perfeitamente honestos, mas as possibilidades de paralaxe e a dificuldade de conseguirem um foco perfeito de visão são tão grandes e de natureza tão sutil que seria surpreendente se pudessem apresentar uma descrição correta. Todos nós na infância tivemos que aprender a ver, conforme podemos comprovar observando um bebê. Por ser totalmente incapaz de avaliar distâncias, ele tenta de igual modo alcançar objetos no outro lado da sala, na rua ou na lua. O cego que acaba de recuperar a visão, de início, muitas vezes, fecha os olhos para ir de um lugar a outro. E até que aprenda a usar seus olhos, é-lhe mais fácil guiar-se pelos outros sentidos do que pela visão. Da mesma forma, aquele cujos órgãos internos de percepção foram vivificados deve exercitar-se para usar com acerto a nova faculdade. A princípio, o neófito tentará aplicar ao mundo do desejo os conhecimentos derivados de sua experiência no mundo físico. Isso por não ter aprendido ainda as leis do mundo em que está penetrando, que é um manancial de toda espécie de perturbações e perplexidade. Portanto, antes que possa entender, deve tornar-se como uma criança, que assimila o conhecimento sem preocupar-se com experiências anteriores. Para chegar-se à compreensão exata do mundo do desejo, é preciso compreender-se que esse é o mundo dos sentimentos, desejos e emoções, que estão sob o domínio de duas grandes forças, atração e repulsão. Essas forças atuam nas três regiões mais densas do mundo do desejo, de modo diferente daquele em que agem nas três regiões mais sutis ou superiores. A região central pode ser chamada de neutra. Essa região central é o reino do sentimento. Aqui o interesse ou a indiferença por alguma ideia ou objeto produz o desequilíbrio em favor de uma ou de outra das forças já mencionadas, relegando assim o objeto ou ideia às três regiões superiores ou às três regiões inferiores do mundo do desejo, ou mesmo expulsando-as dali. Vejamos agora como isso se realiza. Na substância mais fina e sutil das três regiões superiores do mundo do desejo, só a força de atração atua, embora ela também se encontre presente em certo grau na matéria mais densa das três regiões inferiores, onde atua contra a força de repulsão que ali domina. A desintegrante força de repulsão destruiria de imediato qualquer forma que entrasse nessas três regiões inferiores, não for a ação neutralizadora daquela. Na região mais densa e mais inferior, onde é mais poderosa, a força de repulsão agita e dissolve violentamente as formas ali constituídas, ainda que não seja uma forma vandálica. Nada é vandálico na natureza. Tudo que assim parece trabalha apenas para o bem.
o que sucede com essa força em sua ação na região mais inferior do mundo do desejo. As formas que ali se encontram são criações demoníacas, construídas pelas paixões e desejos mais brutais dos animais e do ser humano. A tendência de todas as formas no mundo do desejo é atrair para si as de natureza semelhante e, consequentemente, crescer. Se essa tendência para atração fosse predominante nas regiões inferiores, o mal cresceria como o joio, e a anarquia, em vez da ordem, predominaria no cosmos. Isso é evitado pela preponderante força de repulsão nessa região. Quando uma forma criada por um desejo brutal é atraída para outra de mesma natureza, cada uma exerce sobre a semelhante um efeito desintegrante, produto da desarmonia existente nas respectivas vibrações. Assim, em vez de fundirem-se mal com mal, mutuamente, eles se destroem, e desse modo o mal no mundo conserva-se dentro de limites razoáveis. Quando compreendemos o efeito dessas duas forças gêmeas em ação, podemos também entender a máxima ocultista, que diz: uma mentira no mundo do desejo é ao mesmo tempo assassina e suicida. Tudo quanto sucede no mundo físico é refletido em todos os outros reinos da natureza e, como vimos, cria sua forma apropriada no mundo do desejo. Quando se descreve com exatidão um acontecimento, é construída no mundo do desejo uma forma exatamente igual à descrita. Uma atrai a outra. Juntam-se e mutuamente se fortificam. Todavia, se for dada versão diferente ou falsa, produz-se uma forma diferente, contrária à primeira, ou seja, à verdadeira. Convergentes no mesmo assunto, unem-se, mas como as vibrações são diferentes, atuam uma sobre a outra de maneira mutuamente destruidora. Portanto, o mal e as mentiras maliciosas, quanto mais fortes e a miúde repetidos, podem destruir o que é bom. Contudo, pelo contrário, se buscarmos o bem no mal, com o tempo o mal acabará se transformando em bem. Se a forma que se constrói para diminuir o mal é fraca, não terá efeito algum e será destruída pela forma maligna. Mas se é forte e repetida frequentemente, sua ação desintegrará o mal e substituí-lo-á pelo bem. Esse resultado, bem entendido, não se alcança lutando contra o mal, nem o negando ou mentindo, mas sim procurando o bem. O ocultista científico pratica rigidamente o princípio de procurar o bem em todas as coisas, por saber quanto poder tem esse princípio para redimir o mal. Conta-se algo de Cristo que ilustra esse ponto. Uma vez caminhando com seus discípulos, passaram por um cadáver de um cachorro em estado de putrefação. Os discípulos voltaram o rosto, comentando com aborrecimento o nauseante espetáculo. Mas Cristo olhou o cadáver e disse: as pérolas são menos alvas do que seus dentes. Ele estava determinado a encontrar o bem naquilo, pois sabia do benéfico efeito que produziria no mundo do desejo, ao dar-lhe expressão. A região mais inferior do mundo do desejo é chamada região da paixão e do desejo sensual. A segunda subdivisão é mais bem descrita por região da impressionabilidade. Aqui o efeito das forças gêmeas, atração e repulsão, é bem equilibrado. Essa é a região neutra. Daí todas as nossas impressões, formadas por matéria dessa região, serem também neutras. Somente quando os sentimentos gêmeos da quarta região entram em ação é que as forças gêmeas começam a atuar. A mera impressão de alguma coisa em si ou de si mesmo é inteiramente separada do sentimento gerado. Tais impressões são neutras e constituem uma atividade da segunda região do mundo do desejo, onde as imagens se formam pelas forças de percepção sensorial do corpo vital do ser humano. Na terceira região do mundo do desejo, a força de atração, integrante e construtiva,
sobrepõe-se à tendência destruidora da força de repulsão. Se compreendermos que a mola, o motivo da força de repulsão, é a afirmação de si mesma, pelo que repele todas as demais, podemos entender por que a substância da terceira região do mundo do desejo, denominada principalmente pela força de atração, abre caminho aos desejos de outras coisas, mas de uma maneira egoísta. Por isso é chamada região dos desejos. A região da paixão e do desejo sensual pode se comparar aos sólidos do mundo físico, a região da impressionabilidade aos fluidos, e a região dos desejos, de natureza flutuante e evanescente, pode comparar-se à parte gasosa do mundo físico. Essas três regiões proporcionam às formas a substância necessária à experiência, ao crescimento anímico e à evolução, purificando-as completamente e retendo os materiais que podem ser utilizados para o progresso. A quarta região do mundo do desejo é a região do sentimento. Dela surgem os sentimentos relativos às formas já descritas e dos sentimentos por elas gerados. Depende a vida que terão e também o efeito que exercerão sobre nós. Nesse estágio, não importa que os objetos ou ideais sejam bons ou maus. Nossos sentimentos, seja de interesse, seja de indiferença. É aqui o fator determinante do destino do objeto ou da ideia. Se o sentimento produzido pela impressão de um objeto ou de uma ideia é de interesse, tal sentimento tem sobre essa impressão o mesmo efeito que a luz solar e o ar sobre a planta. Tal ideia crescerá e florescerá em nossas vidas. Se, ao contrário, o sentimento produzido por uma impressão é de indiferença, essa impressão murchará, como uma planta posta em sótão escuro. Assim, dessa região central do mundo do desejo vem o incentivo para a ação, ou a deliberação para refreá-la, ainda que essa última seja também uma ação aos olhos do ocultista cientista. Pois em nosso presente estágio de desenvolvimento, os sentimentos gêmeos, interesse e indiferença, proporcionam um incentivo para a ação, e são as molas que movem o mundo. Em estágio ulterior de desenvolvimento, esses sentimentos deixarão de ter importância, então o fator determinante será o dever. O interesse desperta as forças de atração ou as de repulsão. A indiferença simplesmente enfraquece o objeto ou a ideia aos quais se endereça, pelo menos no que tange à nossa ligação com ele. Se nosso interesse por um objeto ou ideia gera a repulsão, isso naturalmente leva-nos a cortar de nossas vidas qualquer conexão com esse objeto ou ideia que a despertou. Contudo, existe uma grande diferença entre a ação de força de repulsão e o simples sentimento de indiferença. Talvez uma ilustração torne mais clara a atuação dos sentimentos gêmeos e das forças gêmeas. Suponhamos que 3 homens vão por um caminho e encontram um cachorro doente, coberto de chagas, sofrendo intensamente com dores e sede. É uma evidência para os 3 homens, os seus sentimentos assim o dizem. Agora vem o sentimento. 2 desses homens têm interesse pelo animal, mas no terceiro produz-se um sentimento de indiferença. Esse se afasta, deixando o cão entregue ao seu destino. Os outros 2 detêm-se. Ambos estão interessados, mas cada um se manifesta de uma maneira bastante diferente. O interesse de um homem lhe desperta a simpatia e o desejo de socorrer, impelindo-o a ajudar o pobre animal, a lhe mitigar a dor, a curá-lo. Nele, o sentimento de interesse despertou a força de atração. O interesse do outro homem é de natureza diferente. Ele vê apenas um espetáculo repugnante que lhe provoca náuseas, dele desejando livrar-se e ao mundo o mais rapidamente possível. Aconselha, pois, que matem o animal e o enterrem. Nesse, o interesse gera a força destrutiva da repulsão. Quando o sentimento de interesse desperta a força de atração e é dirigido para objetos e desejos inferiores, estes atuam nas regiões inferiores do mundo do desejo, onde a força de repulsão neutralizante se manifesta de modo já indicado.
A luta travada entre essas duas forças gêmeas, atração e repulsão, produz todas as dores e sofrimentos resultantes das ações errôneas e dos esforços mal orientados, sejam ou não intencionais. Por conseguinte, bem podemos ver quanto é importante o nosso sentimento em relação às coisas, porque dele depende a natureza do ambiente que criamos para nós mesmos. Se amarmos o bem, resguardaremos e alimentaremos tudo o que é bom em volta de nós, quais anjos da guarda. Se fizermos o contrário, povoaremos nosso caminho de demônios, criados por nós mesmos. Os nomes das 3 regiões superiores do mundo do desejo são região de vida anímica, região da luz anímica, região do poder anímico. Nessas regiões habitam a arte, o altruísmo, a filantropia e todas as atividades superiores da vida anímica. Quando pensamos nessas regiões como irradiando sobre as formas das regiões inferiores, as qualidades indicadas pelos seus nomes, podemos compreender de forma exata as atividades superiores e inferiores. Não obstante, o poder anímico pode ser empregado durante algum tempo com propósitos maléficos, assim como pode ser empregado para o bem. Contudo, finalmente a força de repulsão destrói o vício, e sobre as desoladas ruínas, a força de atração edifica a virtude. Todas as coisas, em última análise, trabalham em conjunto para o bem. O mundo físico e o mundo de desejo não são separados um do outro pelo espaço. Estão mais próximos do que as mãos e os pés. Não é necessário deslocar-se para ir de um a outro, nem para ir de uma região a outra que lhe seja próxima. Assim como em nosso corpo se encontram os sólidos, os líquidos e os gases, interpenetrando-se uns aos outros, assim também estão as diferentes regiões no mundo do desejo dentro de nós. Podemos outra vez comparar as linhas de força pelas quais os cristais de gelo se formam na água, com as causas invisíveis originárias do mundo do desejo, as quais aparecem no mundo físico e dão-nos incentivo para agir em qualquer direção. O mundo do desejo, com seus inúmeros habitantes, compenetra o mundo físico, como as linhas de força compenetram a água, invisível, mas presente e potente em toda parte, como causa de tudo no mundo físico. O mundo do pensamento. O mundo do pensamento também se compõe de 7 regiões de diversas qualidades e densidades. E, à semelhança do mundo físico, o mundo do pensamento é dividido em 2 principais divisões. A região do pensamento concreto, que compreende as 4 regiões mais densas, e a região do pensamento abstrato, que compreende as 3 regiões de substâncias mais sutis. O mundo do pensamento é o mundo central dos 5 mundos, onde o ser humano obtém seus veículos. Aqui se unem espírito e corpo. Esse mundo é também o mais elevado dos 3, onde presentemente tem lugar a evolução humana. Os outros 2 mundos superiores, no que diz respeito ao ser humano em geral, são ainda praticamente uma esperança. Sabemos que os materiais da região química são empregados para construir todas as formas físicas. A estas formas são dadas vida e o poder de movimento pelas forças que atuam na região etérica. Algumas dessas formas viventes são impelidas à ação pelos sentimentos gêmeos do mundo do desejo. A região do pensamento concreto proporciona a matéria mental em que se envolvem as ideias geradas na região do pensamento abstrato. Manifestando-se como pensamentos-forma, atuam como reguladores e equilibradores dos impulsos originados no mundo do desejo pelos impactos recebidos do mundo dos fenômenos. Vemos, pois, como os 3 mundos em que o ser humano presentemente evolui se completam, formam um todo, o que demonstra a suprema sabedoria do grande arquiteto do sistema a que pertencemos
e a quem reverenciamos pelo santo nome de Deus. Examinando mais minuciosamente as diversas divisões da região do pensamento concreto, constatamos que os arquétipos das formas físicas, não importam a qual reino elas pertençam, encontram-se na sua subdivisão mais inferior, ou seja, na região continental. Nessa região continental estão também os arquétipos dos continentes e das ilhas do mundo, os quais são moldados de acordo com esses arquétipos. As modificações da crosta terrestre devem produzir-se primeiramente na região continental, enquanto o arquétipo modelo não for modificado, as inteligências, que para encobrir a nossa ignorância denominamos leis da natureza, não podem produzir as condições físicas que alteram a conformação da Terra e que são determinadas pelas hierarquias que dirigem a evolução. Estas planejam as mudanças, como o arquiteto projeta as alterações num edifício, antes que os operários lhe deem expressão concreta. Da mesma forma, efetuam-se mudanças na flora e na fauna, devido às metamorfoses dos respectivos arquétipos. Quando falamos dos arquétipos, de todas as diferentes formas do mundo físico, não devemos julgar que esse arquétipo sejam simples modelos, no mesmo sentido em que falamos de um objeto feito em miniatura ou feito de outro material diferente do apropriado ao seu uso final. Não são simples semelhanças nem modelos das formas que vemos em torno de nós, mas são arquétipos criadores, isto é, modelam as formas do mundo físico à sua própria semelhança ou semelhanças, porque frequentemente muitos trabalham em conjunto para produzir uma certa espécie, cada arquétipo dando de si mesmo a parte necessária para a construção da forma requerida. A segunda subdivisão da região do pensamento concreto denomina-se região oceânica. Poderia ser mais bem descrita como vitalidade fluente e pulsante. Todas as forças que atuam pelos 4 éteres, que constituem a região etérica, são vistas aqui como arquétipos. É uma corrente de vida que flui através de todas as formas, assim como o sangue circula pelo corpo. A mesma vida em todas as formas. Nessa região, o clarividente treinado pode comprovar quanto é verdade que toda a vida é una. A região aérea é a terceira divisão da região do pensamento concreto. Aqui encontramos os arquétipos dos desejos, das paixões, dos sentimentos e das emoções, tais como os experimentamos no mundo do desejo. Aqui todas as atividades do mundo do desejo parecem condições atmosféricas. Os sentimentos de prazer e de alegria chegam aos sentidos do clarividente como o beijo das brisas estivais. As aspirações da alma assemelham-se à canção do vento na ramaria do arvoredo, e as paixões das nações em guerra aos lampejos dos relâmpagos. Nessa atmosfera da região do pensamento concreto, encontram-se também as imagens das emoções do ser humano e dos animais. A região das formas arquetípicas é a 4ª divisão da região do pensamento concreto. É a região central e a mais importante dos 5 mundos, onde se efetua a evolução total do ser humano. De um lado dessa região estão as 3 regiões superiores do mundo do pensamento, mais o mundo do espírito de vida e o mundo do espírito divino. No lado oposto dessa região de forças arquetípicas estão as 3 regiões inferiores do mundo do pensamento, mais o mundo do desejo e o mundo físico. Portanto, essa região torna-se uma espécie de cruz, limitada de um lado pelos reinos do espírito e do outro pelos mundos da forma. E o ponto focal
por onde o espírito se reflete na matéria. Como seu nome indica, essa região é o lar das forças arquetípicas que dirigem a atividade dos arquétipos, na região do pensamento concreto. Dessa região é que o espírito trabalha na matéria de maneira formativa. O diagrama 1 demonstra essa ideia em forma esquemática, as formas nos mundos inferiores sendo reflexos do espírito dos mundos superiores. A quinta região, que é a mais próxima do ponto focal pelo lado do espírito, reflete-se na terceira região, a mais próxima do ponto focal pelo lado da forma. A sexta região reflete-se na segunda e a sétima na primeira. Diagrama 1. O mundo material, um reflexo reverso dos mundos espirituais. Toda a região do pensamento abstrato é refletida no mundo do desejo. O mundo do espírito de vida na região etérica do mundo físico e o mundo do espírito divino na região química do mundo físico. O diagrama 2 dá uma ideia compreensível dos 7 mundos que formam a esfera do nosso desenvolvimento. Contudo, devemos fixar cuidadosamente que esses mundos não estão colocados uns acima dos outros, como o diagrama sugere, mas se interpenetram. Isso é, relacionando o mundo físico ao mundo do desejo e comparando o mundo do desejo com as linhas de força na água em congelamento e a água em si mesma com o mundo físico. Podemos igualmente imaginar essas linhas de força equivalendo a qualquer um dos 7 mundos e à água, segundo o nosso exemplo, correspondendo ao próximo mundo mais denso na escala. Talvez outro exemplo torne esse assunto mais claro. Diagrama 2. Os 7 mundos. Tomemos uma esponja esférica para representar a Terra densa, a região química, e imaginemo-la compenetrada por areia, que ultrapasse um pouco toda a sua periferia. Essa areia representaria a região etérica, que de modo semelhante, compenetrando a Terra densa, estende-se além da atmosfera. Imaginemos em seguida essa esponja com areia dentro de um vaso esférico cheio de água pura, um pouco maior que a esponja com a areia, mas precisamente no centro do vaso, como a gema está no centro do ovo. Temos então um espaço de água limpa entre a areia e o vaso. A água representaria o mundo do desejo, porque da mesma forma que ela se insinuaria por entre os grãos de areia através de todos os poros da esponja, formando uma camada mais limpa, assim também o mundo do desejo compenetra a terra densa e o éter e se estende além dessas substâncias. Sabendo que na água existe ar, se imaginarmos o ar contido na água, do nosso exemplo, como representando o mundo do pensamento, podemos obter uma imagem mental mais clara da maneira como o mundo do pensamento mais fino e sutil do que os outros dois os interpenetra. Finalmente, imaginando o vaso que contém a esponja, a areia e a água, colocado no centro de outro vaso esférico maior. O ar existente entre ambos os vasos representaria a parte do mundo do pensamento, que se estende para além do mundo do desejo. Cada um dos planetas do nosso sistema solar tem esses 3 mundos que se interpenetram. Se imaginarmos cada um desses planetas consistindo de 3 mundos como sendo esponjas individuais, e o 4º mundo, o mundo do espírito de vida, como sendo a água contida em um vaso maior, no qual nadem separadas essas esponjas tríplices,
compreenderemos que, assim como a água do recipiente maior enche o espaço compreendido entre as esponjas e as compenetra, assim também o mundo do espírito de vida se difunde pelos espaços interplanetários e interpenetra os planetas individuais. Esse mundo estabelece um vínculo comum entre os planetas e, do mesmo modo que para ir-se da América à África é necessário ter-se um barco e poder dirigi-lo, assim também se requer um veículo apropriado ao mundo do espírito de vida, sob controle consciente, para se poder viajar de um a outro planeta. De maneira semelhante, aquela pela qual o mundo do espírito de vida nos põe em relação com os outros planetas do nosso sistema solar, o mundo do espírito divino nos correlaciona com os outros sistemas solares. Podemos comparar os sistemas solares a esponjas separadas submersas no mundo do espírito divino. Compreenderemos assim que, para se poder viajar de um sistema solar ao outro, é necessário a capacidade de se atuar conscientemente no mais elevado dos veículos do ser humano, o espírito divino.